Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra e desta vez nós iremos iniciar um novo tema. Nós iremos falar a respeito do reino dos céus. Sabemos que Jesus, quando esteve conosco aqui na terra, em todo o seu ministério, falou por meio de parábolas. E nessas parábolas continham mistérios e revelações a respeito do reino dos céus. E hoje nós iremos meditar em uma dessas parábolas, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 11 até o versículo de número 32. Então, abra comigo na sua Bíblia, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se
das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esta parábola todos nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. É comum nós encontrarmos várias e várias pregações, estudos bíblicos a respeito desta parábola. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos no nosso encontro com a palavra de hoje não é voltado ao filho pródigo, o filho perdido, e nem tampouco também ao filho que estava dentro da casa com o pai. Mas o que eu quero que os irmãos meditem comigo hoje, nesta noite, é sobre o Pai, o amor do Pai. Por que o amor do Pai? Jesus, ele usava parábolas para expressar verdades do reino dos céus, do reino de Deus. E esta parábola expressa uma grande verdade: o Pai sempre nos amou e sempre irá nos amar. Quando nós olhamos para esta parábola e vemos ela na perspectiva do Pai, como isso constrange o nosso coração. Porque o Pai, ele se importa com os seus filhos, ainda que seus filhos não demonstrem nem com atitudes e nem com palavras o amor que sentem pelo Pai. Já o Pai, não. O Pai demonstra palavras, com atitudes, o amor que ele sente pelos seus filhos. Se não, vejamos, era costume do povo judeu, assim que o pai morresse, os filhos entrariam ali numa disputa sobre os bens que sobravam da família, ou seja, a herança. Então, uma parte ficaria para o filho mais velho, o primogênito, e o restante
ficaria para os outros filhos, os mais novos. Mas essa parábola diz que este filho, ainda com seu pai vivo, pediu a sua herança. Só isso já bastaria com uma grande falta de temor, do filho para com o pai. Aqui o filho está desafiando o próprio pai. Ele pede para o pai, ainda vivo, a sua herança. Ele está afrontando seu pai. Seu pai ainda está vivo. O que esse filho mais novo está dizendo aqui, na loucura da juventude, é que ele quer que o pai morra, porque ele quer receber a sua herança. E o pai, sendo bondoso, sendo bom, ele entrega ao filho a sua herança, mesmo sabendo que isso não é correto. O correto seria que o filho, que o pai primeiro morresse para depois o filho assumir a herança da família. Mas o pai entrega ao filho a sua herança. E este filho pega todo esse dinheiro e, não se importando com o pai, vai para outra cidade e gasta todo o dinheiro com amigos, bebidas, farras. E quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora, a alegria passa, ele se encontra em um estado de necessidade e ele começa a trabalhar naquela cidade, e ele vai cuidar dos porcos, e ele tem fome, e ele sente vontade de comer a lavagem que é entregue aos porcos. E então ele lembra que seu pai também é um bom empregador, que seu pai trata com justiça e honestidade aos seus empregados. Então ele deduz que se ele voltar para casa arrependido e se desculpar com seu pai ao menos irá lhe tratar como um dos seus empregados, e ele pelo menos terá um abrigo e alimento para comer. Então ele volta para casa com todo o seu discurso pronto, com todos os seus argumentos, demonstrando ali uma humildade, demonstrando ali um arrependimento. Mas a reação do pai, a hora que encontra o seu filho perdido, ele vai ao encontro do seu filho e diz, no versículo de número 20, que o pai o avistou, o pai se compadeceu dele, o pai correu até ele, o pai o abraçou e o pai o beijou. Então não importa o discurso que o filho havia preparado, o importante é que ele estava ali e o pai estava feliz, porque seu filho havia voltado, seu filho regressou, seu filho estava de volta. Por mais que o filho pense que ele procurou o pai, o texto nos diz aqui que foi o pai que foi ao encontro do filho. E o pai não se lembra mais das suas transgressões. O pai não se lembra mais dos seus erros. O pai não guardou amargura. O pai não guardou rancor. O pai não menosprezou o filho que voltou arrependido, humilhando-se até ele. O pai o amou. E o pai demonstrou esse amor, abraçando e beijando seu filho e dando uma festa para ele, porque ele havia regressado com saúde. Mas o outro filho, ao olhar aquela cena, ao olhar tudo aquilo que estava acontecendo ali, ele ficou indignado pela atitude de seu pai. Então seu pai, mais uma vez, saiu ao encontro agora do filho mais velho, porque ele não queria entrar em casa.
E o pai lhe disse: é preciso se alegrar. Seu irmão estava perdido e foi encontrado. Mas aquele rapaz não se conformou. E ele solta diante do pai todos os seus argumentos da sua indignação, dizendo ao pai que todos esses anos ele o serviu, que todos esses anos ele se comportou corretamente e que todos esses anos jamais ele afrontou o seu pai, e ele não abusou do poder que ele tinha como filho, tendo direito sobre todas as coisas. Ele não usou, ele não pediu para o seu pai um cabrito, ele não pediu para o seu pai um bezerro gordo para se alegrar com seus amigos, sendo que ele tinha esse direito. Mas ele coloca isso agora diante do pai, dizendo: olha, eu mereço muito mais, o Senhor não faz por mim. E o pai diz para ele: filho, tudo que eu tenho é seu, mas precisamos nos alegrar com o seu irmão que voltou. O que podemos aprender, queridos irmãos, a respeito desta parábola é que o pai, ele nos entende. O pai, ele sabe entender o filho que volta arrependido dos seus erros, dos seus pecados e se humilha em sua presença. Por isso é importante, toda vez que pecarmos, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, porque Ele está pronto para nos perdoar, porque Ele nos ama. E não há motivo para Ele não nos perdoar, porque não há pecado no mundo maior do que o amor de Deus sobre nós. Não há pecado neste mundo que Deus não possa perdoar. Então não há motivo para nos distanciarmos do Pai. Não há motivo para ficarmos longe do Pai. O Pai nos ama, o Pai nos perdoa. O Pai está pronto para nos aceitar. E o Pai nos entende. Então Jesus estava dizendo aqui para essas pessoas que com certeza estavam ouvindo esta parábola, muitos ali, ladrões, adúlteros, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade, mas que poderiam encontrar em Deus o perdão de seus pecados e viver uma nova vida. O filho mais novo eram eles. Jesus estava direcionando para eles esta parábola, dizendo: venham, arrependam-se, o Pai está pronto para perdoar, não importa o que vocês fizeram, venham até o Pai. Já para o filho mais velho, Jesus faz referência ao povo de Israel. Israel era o povo escolhido, era de Israel a promessa. Israel era o povo que Deus escolheu para que proclamasse a salvação para outros povos. O Messias veio como promessa para o povo de Israel. Era de Israel os milagres, era de Israel as alianças, era Israel que tinha conhecimento de todo o povo de Deus, era Israel que tinha conhecimento de todo o poder de Deus. Mas Israel agia como esse filho mais velho. Ele não queria aceitar que Jesus veio para salvar todos aqueles que crescem no seu nome. Mas ele Israel se julgava especial. Por isso não acreditava em Jesus. Por isso eles negavam Jesus como Messias, porque eram exclusivistas, achavam que a salvação era só deles e para eles, que o Messias veio somente para salvá-los, e não da salvação do inferno, da condenação, mas do povo romano.
Então Israel se comportou como este filho mais velho, ele não entendeu. Todos esses anos ele serviu ao pai, ele não teve uma comunhão com o pai, ele não teve ali um afeto com o pai, ele não enxergou o pai como seu pai, ele enxergou o pai como seu patrão, como seu senhor. E é isso que o pai está tentando mostrar a eles: eu sou seu pai, vocês são meus filhos. Por isso esta parábola ela fala mais a respeito do pai do que dos dois filhos. Eu sei que estamos acostumados a entender esta parábola na vista, do filho pródigo, ou então muitas vezes na vista do filho mais velho, mas foque no pai, o amor do pai, como ele nos ama, como não temos méritos diante do seu amor. Ele amava tanto aquele filho que viveu ali a sua vida, uma vida com erros, uma vida com tropeços. Ele amou, como amou também aquele filho que estava ali do lado dele, com o mesmo amor. Incompreensível amor do Pai. Nós nunca iremos compreender o amor de Deus para conosco. O que cabe a nós, como seus filhos, é aceitar o amor de Deus e viver nessa plenitude, sabendo que o amor de Deus, ele cobre todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. O amor de Deus é maior sobre todas as coisas. Então não há o que justificar diante do Pai. Jesus estava dizendo que o Pai, Ele ama todos aqueles que vêm até Ele. Talvez pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor. Hoje estão longe de Deus porque acham que o Pai não os ama. Mas o Pai, Ele está pronto para perdoar e Ele continua a nos amar. Esta é a verdade do reino dos céus. Não é sobre nós, é sobre Ele. O reino dos céus foi feito por Ele e para Ele. Nós somos apenas seus convidados a participar para sempre junto com Ele em uma comunhão eterna. O Pai nos ama, e incompreensível é este amor. Que possamos sempre nos lembrar de quanto Deus nos ama e jamais deixar que o mundo, o pecado, o nosso inimigo venha nos afastar deste amor, deste grande amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou.
sua mão.